Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal de educação da Unialphaville. Eu sou a professora Solange Padilha e essa é a série Explicando Educação. O assunto de hoje será sobre o retorno dos estudantes brasileiros nas escolas espalhadas por todo o país. Talvez seja essa a maior preocupação depois das mais de 500 mil mortes que já aconteceram no país por causa da Covid-19. Nós não sabemos o que vai acontecer, quais serão as consequências do afastamento por quase 2 anos dos estudantes brasileiros do ensino presencial. Desde março de 2020, que 48 milhões de brasileirinhos e brasileirinhas estão afastados das atividades escolares. E, por conta disso, só no estado de São Paulo, que é o maior sistema de educação do Brasil, cerca de 3 milhões e 800 mil crianças jovens, adolescentes e jovens e adultos estão fora da escola e mais 200 mil professores tiveram que se adaptar ao ensino remoto. Nós sabemos que nem todos os alunos conseguiram se adaptar ao ensino remoto por causa das suas estruturas familiares, enfim, por causa da falta de tecnologia, de internet, e isso realmente é uma grande preocupação para todos nós educadores. Na semana passada, eu conversei com a professora Rosinda Martins Oliveira, que é uma especialista em desenvolvimento da educação. Aliás, eu diria que ela é uma das maiores especialistas em desenvolvimento da aprendizagem no Brasil e com livros editados no mundo inteiro, com palestras que ela realiza nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, sobre as pesquisas que ela chefia no Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Rosinda esteve conosco aqui na quinta-feira passada, nos abrilhantou essa série Explicando Educação, e eu fiz essa pergunta para a professora que sabe muito bem o que acontece com os problemas da aprendizagem nas crianças e nos estudantes brasileiros, enfim, ela trabalha com essa questão. Eu perguntei à professora o que seria, como deveria ser o planejamento dos professores para receber os seus alunos de volta à sala de aula. E a professora foi muito objetiva na sua resposta. Ela nos disse: devemos atacar o que é fundamental. E o que é fundamental é desenvolver muito bem a habilidade da leitura, da compreensão da leitura, da escrita bem estruturada e do raciocínio lógico matemático. E eu já vou avisando aos meus alunos e ex-alunos que eu não combinei isso com a professora Rosinda. Quem foi meu aluno sabe que esse é um mantra que eu repito na sala de aula constantemente, que a escola existe para ensinar a ler muito bem, escrever muito bem e as 4 operações muito bem compreendidas e aplicadas. Bom, a professora argumenta a sua resposta de que o foco nesse retorno dos alunos à sala de aula, o foco do planejamento dos professores deve ser atacar essas habilidades, o planejamento deve ser focado nessas habilidades de leitura, escrita e raciocínio lógico matemático. A argumentação é que o indivíduo, o ser humano, possui fases corretas para o desenvolvimento de certas habilidades. E a leitura e a escrita é uma dessas habilidades que exige a melhor idade para iniciar. É claro que uma pessoa de 50, 60 anos pode aprender a ler e escrever. Porém, todos vocês devem concordar comigo que não terá o mesmo desempenho que uma criança que inicia a sua alfabetização com 6, 7 anos de idade. Pois bem,
a professora nos lembra o que a ciência já nos explicou, de que se deixarmos essas fases passarem em branco, como se fossem janelas que se abrem para receber certo tipo de aprendizado, corremos o risco de que essas janelas se fechem e não consigamos mais que essas crianças e jovens desenvolvam essas habilidades na sua plenitude. Portanto, o tempo que as crianças, os estudantes ficaram afastados da escola foi um tempo precioso para o desenvolvimento dessas habilidades. E aí eu pedi à professora que desse exemplo de práticas objetivas ou práticas de sala de aula para que ajudassem os professores ouvintes dessa série a se organizarem no retorno das crianças, dos seus alunos da escola, da educação básica, do Fundamental 1, Fundamental 2, do ensino médio, que nos desse exemplos de práticas de sala de aula. E aí ela citou uma prática que deve ser repetida sistematicamente por todos os níveis escolares. Inclusive, ela fala que com os alunos da graduação e pós-graduação, ela também trabalha essa prática, e isso deve acontecer para treinar as crianças, e foi essa palavra mesmo que ela usou. Nós, educadores, não gostamos dessa palavra, treinar, mas ela disse que é exatamente isso, porque é o treinamento que vai construir a habilidade e a competência. Utilizar essa prática de fazer a leitura em voz alta e perguntar ao texto, conversar com o texto em voz alta junto com os alunos. Por exemplo, na alfabetização, lá nas primeiras séries da alfabetização, quando a professora vai trabalhar um texto simples, com frases simples, por exemplo, o gato saiu da sala quando o cachorro entrou. Então, a professora repete essa frase em voz alta, as crianças repetem e a professora inicia a conversa com o texto da seguinte forma: quais são os animaizinhos que aparecem na frase? Provavelmente as crianças vão identificar o gato e o cachorro. O que foi que o cachorro fez? O cachorro entrou na sala. Qual é a palavra que indica o que o cachorro fez? Entrou ou na sala? Entrou. O que foi que o gato fez? O gato saiu da sala. Qual é a palavra que indica o que o gato fez? Saiu ou da sala? Saiu. Então, percebam que nessa prática de fazer a leitura em voz alta e conduzir o trabalho que os alunos devem ter de conversar com o texto, promove a construção da habilidade dos alunos de compreender, primeiro, que o texto tem um objetivo, que não basta apenas decodificar as palavras, que o aluno precisa saber o que fazer com o texto. Então, para descobrir e compreender o que está no texto, a ideia do autor, é preciso conversar com o texto e fazer perguntas para esmiuçar a história. E, ao mesmo tempo, com essa prática de sala de aula, a professora ou o professor já vai treinando a criança, o estudante, a perceber que o texto tem uma estrutura gramatical lógica. Ele tem um elemento que faz a ação, ele tem uma palavra que indica a ação, ele tem outros complementos, além do sujeito que faz a ação, da ação, enfim, já está treinando o seu aluno a identificar os elementos estruturais do texto. Com essa prática que deve ser sistemática, a de ler em voz alta e de esmiuçar o texto, de conversar com o texto em voz alta, o aluno começa a compreender que o texto
é mais do que apenas decodificar as palavras. Ela fez uma crítica aos livros didáticos que distribui o texto com apenas um questionáriozinho de perguntas. A professora, o professor não pode ficar somente naquilo, mas quando ele faz essa prática da leitura em voz alta e da conversa com o texto em voz alta, ele permite que o aluno já vai aprender a interpretar a mensagem do texto. Outra orientação que a professora nos deu, que foi muito valiosa, é a questão lá na alfabetização, né, que é uma dúvida. As professoras alfabetizadoras, os professores alfabetizadores ficam sempre se perguntando, meu Deus, diante de tantos métodos de alfabetização, qual que eu devo, qual é o melhor, qual que eu devo. E eu fiz essa pergunta também à professora Rosinda. Eu perguntei qual é o melhor método de alfabetização, professora, e ela, como grande especialista, cientista da educação, especialista em desenvolvimento da aprendizagem, que trabalha com dificuldades da aprendizagem em crianças e jovens, ela me respondeu. E quem quiser rever pode aproveitar depois que terminar essa live e rever a live da semana passada, que está gravada aqui, disponibilizada nesse canal da Unialphaville. A professora me responde: pelo amor de Deus, tenham pena das crianças, iniciem pelas sílabas. Então, ela foi enfática em nos aconselhar que nós iniciemos a alfabetização pelas sílabas, depois do trabalho da linguagem oral, para ampliar o universo de palavras da criança. Então, essa orientação da silabação foi uma orientação muito importante para quem conhece muito bem os problemas do desenvolvimento da linguagem. Então, vamos repetir as orientações da professora. Primeiro, iniciar a alfabetização com a linguagem oral, conversando com as crianças sobre situações que são familiares para ela, para que a professora alfabetizadora possa introduzir novas palavras no seu vocabulário, a leitura de textos bem simples, em voz alta com seus alunos, e depois as perguntas ao texto em voz alta pode ser realizada em todas as fases escolares para já treinar o aluno a identificar a estrutura gramatical do texto e como se faz para compreender a mensagem de um texto. Então, eu perguntei para ela também qual é a importância da leitura, do domínio da leitura e da compreensão da leitura na vida do ser humano. Ela foi também muito brilhante na resposta. Ela nos diz que não só a leitura e a compreensão do que se lê e a escrita bem organizada e o raciocínio lógico matemático bem desenvolvido traz ao indivíduo o benefício dele conseguir se inserir na sociedade, na sua plenitude. Então, esse indivíduo que aprendeu a compreender o que lê não será passado para trás, por exemplo, num contrato de trabalho, num contrato de compra e venda, ou num simples mensagens do cotidiano. Porque a pessoa que não desenvolve a compreensão do que está lendo, ela não consegue entender mensagens simples. Aqui é proibido, não use máscara, enfim, mensagens do cotidiano simples não será entendida se uma pessoa não consegue aprender a como se
faz a leitura de um texto e esmiuça os seus elementos para a compreensão da mensagem do texto. Esse indivíduo que é desprovido dessa competência, provavelmente ele não conseguirá ser inserido no mercado de trabalho na sua plenitude, ele terá que se submeter a trabalhos que não exijam muito da sua memória, da sua mente, enfim. O domínio, a competência do leitor que compreende o que lê e que tem o raciocínio lógico-matemático bem desenvolvido, segundo a professora Rosinda, impede, inclusive, das doenças psicológicas. Não que uma pessoa que é bem letrada não fique doente, não fique louco, não, mas impede que ela tenha facilidade de ter doenças mentais, exatamente porque ela aprende a organizar os problemas que a vida lhe traz. Quem não tem a consciência bem construída por meio da leitura, da compreensão da leitura, porque isso também, a formação de uma consciência crítica, de uma consciência que aprende a enxergar soluções para os problemas que a vida nos traz, a leitura nos proporciona essa facilidade, a leitura bem realizada. Então, o indivíduo que é desprovido dessa habilidade, ele não consegue enxergar soluções para os seus problemas da vida, nem dos pequenos problemas, ainda mais de problemas mais complexos. Portanto, meus queridos professores e professoras, pais de alunos, que nesse momento estão me vendo e que me verão nas gravações dos canais da UniAlphaville, eu concluí mais uma vez o que eu já tinha certeza por toda a minha vida de docente, tanto quando eu estava na escola de ensino fundamental, como quando eu comecei na formação de professores na pedagogia e nas licenciaturas, de que o desenvolvimento da leitura, da compreensão da leitura e do raciocínio matemático, lógico, o domínio dessas habilidades é essencial para a construção de uma pessoa que pode exercer em plenitude a sua cidadania, que pode pegar na mão o seu destino e resolver a sua vida. E as crianças e jovens que foram obrigadas a ficar fora das salas de aula por mais de um ano, por quase 2 anos, não sabemos se esse retorno agora em agosto se prolongará, porque com certeza não é a mesma coisa. As crianças encontrarão ambientes muito diferentes de que quando elas foram em março, lá em março de 2020, foram embora para casa. Nós não sabemos como se prosseguirá esse retorno à sala de aula, esse retorno dos alunos, nós não sabemos. Então, nesse momento, o planejamento dos professores deverá focar o desenvolvimento pleno da leitura e da compreensão da leitura, da escrita e do raciocínio lógico matemático bem desenvolvido. Os outros conteúdos poderão ser retomados ao longo dos outros anos. Ou mesmo nessas práticas que eu citei, da leitura em voz alta, da conversa com o texto em voz alta, ensinando o aluno a identificar os elementos gramaticais do texto e a compreensão da mensagem do texto pode ser realizado também dentro de outros conteúdos que não só dos textos em português, da disciplina de língua portuguesa. Por exemplo, um texto de ciências, um texto de história, o professor pode contribuir
com esse desenvolvimento da leitura e da escrita. Privar uma criança, um adolescente, de aprender a ler corretamente, de aprender a desenvolver uma consciência crítica por meio da leitura bem realizada, por meio da escrita bem realizada e do raciocínio lógico matemático bem desenvolvido, é dar um tiro no futuro dessa criança, desse indivíduo, porque ele não conseguirá ser inserido no ambiente social na sua plenitude. A professora Rosinda disponibilizou também um site que quem quiser baixar o arquivo de 2 livros de sua autoria sobre alfabetização, tanto o primeiro ciclo da alfabetização como o segundo, as crianças de 4, 5 e 6 anos, e depois o segundo de crianças de 7 e 8 anos. Esses 2 livros estão disponibilizados no site do abcd.com. Eu vou deixar aqui na descrição dessa live, eu vou deixar o endereço. Todos vocês poderão baixar esses arquivos gratuitamente. São livros que orientam a professores alfabetizadores e a pais de alunos que desejam contribuir também para o desenvolvimento da linguagem, da leitura e da escrita dos seus filhos. Bem, essa foi o Explicando Educação de hoje. Eu lembro que a professora Rosinda esteve na nossa live da semana passada e está tudo gravado para quem quiser assistir ou quem quiser saber, confirmar tudo que eu falei aqui e muito mais pela boca da professora, né? E eu aguardo vocês na nossa próxima conversa de quinta-feira que vem no Explicando Educação. Quem desejar que eu aborde algum tema sobre educação, pode deixar nos comentários e esse seu pedido pode virar uma live. Agradeço a todos pela presença, um beijo grande e até a próxima quinta-feira no Explicando Educação. Eu, professora Solange Padilha, e vocês. Até lá então.